Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente, a turma do É para Falar de Gênero Sim, para um papo interessante aqui na tarde de hoje. Dessa vez a gente está no segundo encontro do nosso especial Eleições 2020 e é com o coração cheio de alegria e orgulho que eu recebo aqui para a gente conversar hoje Fran Falsoni, Dandara Felícia, Jéssica Oliveira, que daqui a pouquinho vão se apresentar, falando um pouquinho com a gente hoje sobre como é estar candidata à vereança nos seus municípios fora desse eixo Rio-São Paulo, fora das capitais. Como a gente sempre inicia aqui, eu vou fazer a nossa audiodescrição. Eu sou Cláudia Reis, uma das administradoras da página É para Falar de Gênero Sim, e sou uma mulher branca, gorda, uso cabelos curtos, estou com óculos de aros vermelhos, headphones de earcups preto, visto hoje uma blusa de fundo preto com estrelas na cor do arco-íris, atrás de mim uma estante de livros com uma sapinha verde e uma pessoa não binária, barba e lencinho vermelho na cabeça e um cartaz escrito Lute como uma gorda. Hoje, nós temos a tela dividida em quatro. Na esquerda, ao alto, estou eu, Cláudia Reis. Ao meu lado direito, Fran Falsoni. Abaixo de mim, Dandara Felícia. E ao lado de Dandara, Jéssica Oliveira. Minhas queridas, é um prazer imenso recebê-las. E agora eu faço o convite que vocês possam se apresentar, fazer sua audiodescrição, para a gente começar nossas considerações iniciais. Boa tarde, minha gente. Quem começa? Boa tarde, Cláudia. Tudo bom? Posso começar? Boa tarde. Estou muito feliz por estar nesse espaço, por estar conversando com você, com Dandara, com Fran, né? A gente já conversa bastante na construção da candidatura, mas estou muito feliz de estar com a minha companheira aqui para discutir um tema em um momento tão necessário. Meu nome é Jéssica Oliveira. Tenho 33 anos, sou professora e psicóloga. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo meio loiro, né? Pintado aí de loiro. Estou de camiseta branca. Atrás de mim tem uma luminária, uma cadeira laranja. Do meu lado direito tem uma pia com um quadrinho de folha e alguns objetos de café. Estou muito feliz, faço parte do mandato Coletivas e somos duas, né, que estamos aqui hoje representando, mas temos mais duas grandes mulheres que eu acho que depois na conversa a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas. Muito obrigada. Perfeito. Quem vem? Bom, agora vou em seguida, né? Eu sou a Fran Falsoni, eu tenho 37 anos, sou designer gráfica e militante feminista e socialista há pelo menos uns 7, 8 anos aqui em Rio Preto. Estou compondo a chapa coletiva junto com a Jéssica e mais duas camaradas, que a gente vai mencionar também, fazer a apresentação do mandato. Eu sou uma mulher branca, pequena, com cabelos castanhos, compridos, hoje então ondulados, e estou na minha sala de trabalho, por isso está um pouco de eco aqui, a sala é bem vazia, e uma parede branca, gelo, ao meu fundo. Eu estou com fones de ouvido branco e preto, grandes, e uma blusa verde regata, verde escuro. É isso. Obrigada, Fran. Vamos, Dandara. Salve, salve geral. Eu sou Dandara Felícia. Eu sou uma mulher travesti preta de 1,73 m. Tenho cabelos anelados nos ombros marrons. Estou usando maquiagem nos tons amarelo, vermelho, roxo e azul. Eu visto uma camisa vermelha com uma estampa de Oxum representada com as vestimentas do Egito Antigo. Atrás de mim tem uma parede branca e uma janela, porque eu estou sentada no sofá da minha sala, e é o lugar que depois de 2 horas e meia de caminhada eu me senti mais confortável para poder falar com vocês. Meninas, é muito bom estar aqui. Eu estou de fone de ouvido também.
Ah, certo. Muito obrigada, Dandara, Fran, Jéssica. Então, minha gente, para começar esse papo aqui, que eu gostaria muito que fosse um bate-papo mesmo, né? Que a gente ficasse bastante à vontade, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho o de que forma vocês chegaram até aqui nessas candidaturas, né? A gente tem aqui a candidatura coletivas da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e aqui as representantes que estão presentes são a Fran e a Jéssica. Temos uma mandata que possivelmente vai acontecer, coletiva, a partir do nome de Dandara Felícia, mas que faz parte de um movimento mais amplo chamado Tantas. Então, eu queria que vocês começassem apresentando para essa turma que está aqui, apresentando um pouquinho essa dimensão, de onde vocês vieram, como é que essa mandata, ou melhor, como é que essa candidatura chegou até aqui. Quem quer começar? Coletivas ou Tantas? Então, vamos começar com Dandara. Vamos lá, Dandara. Tantofas, né? As tantas, né? Então, eu sou Dandara Felícia, eu sou a primeira mestranda travesti preto da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou mestranda no serviço social, né? E sou também a primeira mulher travesti preta diretora sindical da base nacional da CUT. E eu acho que esses pioneirismos, eles não são uma meritocracia minha. Eles mostram muito, né? A gente sempre fala isso com uma nota de pesar, porque eles mostram muito o lugar que a sociedade patriarcal, heterossexista, coloca mulheres travestis e transexuais, principalmente pretas, né? Um lugar de não ocupação dos espaços mesmo, né? Não é meritocracia minha. Eu não sou a primeira mulher travesti preta no mestrado de serviço social da UFJF, que eu sou muito boa. É porque tantas outras antes de mim morreram. É porque tantas outras antes de mim não sentiram que poderiam estar nesses espaços, né? Então, isso não é uma meritocracia minha, mas muito mais um carrego de ancestralidade, que a gente fala, né? Quando a gente traz a nossa ancestralidade junto conosco. Eu sou candomblessista, dia 25 de outubro agora faz 12 anos que eu sou iniciada no candomblé, e eu também componho, né, desde a sua fundação, como membra cofundadora, o Centro de Referência LGBTQIA+, em Juiz de Fora, junto com o professor Marcos José Duarte, que é o meu orientador de mestrado também, e uma figura maravilhosa. E estar nesses espaços faz com que outras pessoas trans, principalmente, mas não só, principalmente mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, né, a galera queer do LGBT, né, e a galera do LGBTQ e a galera preta, principalmente, que não se vê representada ali naquele... Então, a gente carrega essa ancestralidade e carrega essas pessoas junto conosco. E aí, a partir da morte de Marielle Franco, em 2018, eu percebi que era necessário mais do que um ativismo de ato, de fazer fala em universidade, etc., mas uma ocupação da institucionalidade política muito, né, no processo pedagógico, inclusive do orixá, sabe assim? O orixá, ele ocupa onde as pessoas não querem que ele esteja, né? Todo mundo, assim... Quem vem do santo, vem do santo. Quem não vem do santo, que entra para o santo, renega o santo até cair, até o santo ocupar, até, né? Então, muito nessa questão, assim, né, de perceber que a morte de Marielle é um evento significativo de como o patriarcado branco cis heterossexista exclui mulheres da política, inclusive matando-as, né? E aí, nesse sentido, no mesmo dia da morte de Marielle, eu conversei em casa, falei, vou me filiar, e nas eleições para a vereança em 2020, eu pretendo me candidatar. A gente tem aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as muitas, né, que é composta pela Áurea Carolina, Andréa de Jesus, Cida Falabella e Bela Gonçalves, que é uma movimentação de candidaturas coletivas. Então, já em 2018, eu comecei a conversar com a Áurea para ver a possibilidade
de montar uma candidatura coletiva em Juiz de Fora. Como a minha, gabinetona, isso mesmo, como a organização em que eu militava naquele momento não aceitou esse processo de construção coletiva, eu então me torno independente dentro do PSOL enquanto militante, né, fora de organização de tendência, para poder construir possibilidades, né? Como eu citei lá, que a gente estava conversando aqui antes, como eu citei a Elza Soares, né, falando, nós somos água, a gente vai, né, vai molhando, né, vai babando, vai molhando, vai entrando para poder hackear mesmo a política e os processos que, embora a gente esteja se organizando no campo de esquerda, continuam sendo cis heterossexistas patriarcais brancos, né? A gente vê aí várias denúncias, inclusive tem uma hoje na Folha de São Paulo, falando sobre a questão da divisão de recursos, né? E toda essa confusão aí da questão de como homens, ainda os de direita, mas também os de esquerda, têm muita dificuldade em aceitar que mulher fale com eles como eles devem fazer, ou mostrem para eles que fazem melhor que eles, né? Então, aí eu peguei e saí da minha organização e aí comecei a movimentar pessoas em torno da tentativa de uma candidatura coletiva. Eu vim construindo a minha candidatura coletiva com os meus ativistas, né? Como eu disse também, nós somos 2 lésbicas pretas, um homem trans, uma não binária, uma bicha cigana que ela fala que gosta de ficar por trás da história, mas está também, coordena e compõe, uma advogada lésbica branca, e aí nós somos as pessoas que construímos a mandata Dandara. Nós só colocamos Dandara Felícia porque achamos que ficasse melhor de explicar para as pessoas antes de conformar mesmo uma mandata, né? E aí a gente não teve a sacada de colocar bancada Dandara, porque se a gente tivesse colocado bancada Dandara, a gente poderia, né, avançar esse processo de discussão. Mas, de qualquer maneira, nós somos essa candidatura coletiva e chegando mais perto das eleições, percebendo este lugar, né, onde o PSOL coloca a gente, principalmente nós mulheres pretas, mas não só o PSOL, todos os outros partidos, mas onde, principalmente por conta da estrutura cis heterossexista patriarcal branca, a gente está, né? Então eu peguei e conversei com as minhas 4 outras companheiras de partido que estavam colocando candidaturas, são 3 mulheres pretas, falei, vamos fazer uma movimentação de candidaturas coletivas, e daí nasce as Tantas, que é uma movimentação de candidaturas coletivas pretas de mulheres periféricas, né? E cada uma tem o seu número, mas com um manifesto de composição, de cadeira, e leva todas as outras. Nós temos um manifesto assinado, em vídeo, tudo direitinho, compondo, né, a questão da candidatura coletiva mesmo. Nossos eixos temáticos e nossas propostas são muito parecidos, mas algumas se desencontram e outras se esbarram, mas no compromisso de que aquela que foi eleita, se o Orum permitir, seremos mais de uma, e a gente leve as outras e as propostas das outras. Sensacional, Dandara. Uma forma bem diferente da gente pensar desde a candidatura uma nova mandata, né? E a turma do Coletivas aí de São José do Rio Preto, conta pra gente como é que foi essa organização aí de vocês. Pode começar, Fran. Eu ia falar o mesmo, vai, Gé. Bom, a gente já se conhece, as 4, né? Eu, a Jéssica, a Priscila Bernardes e a Bruna Georgiane de Arruda. A gente já se conhece, já tem um tempo da militância feminista aqui na cidade. Eu, a Jéssica e a Bruna já nos conhecemos há pelo menos uns 7 anos. A gente começou num coletivo feminista do Ana Montenegro, que é nacional, mas tem uma organização aqui em Rio Preto. E depois de um tempo, assim, eu fiquei um pouco de tempo ainda no Ana, mas depois me organizei no PSOL e há 2 anos construo o coletivo feminista Juntas, que é da tendência do movimento esquerda socialista dentro do PSOL, né? Não que mas é orientado, tem as mesmas bandeiras e segmentações. A Jéssica compõe com a gente no Juntas também, desde 2019.
A Bruna ainda é organizada no coletivo Ana Montenegro. A Pri, a gente conhece há uns 4 anos, na militância do PSOL também, e aí a gente constrói juntas os juntas. Então, dessa configuração toda, além de sermos militantes feministas muito ativas aqui na cidade, né, pelos coletivos, a gente se tornou amiga pessoal, de confiança política, de confiança pessoal, e daí vendo não só a morte da Marielle, que foi tão representativa, assim como a Dandara disse, esse crescimento do conservadorismo, essa onda bolsonarista, sabe? A morte da Marielle foi mais uma consequência dessa crescente, né? E a gente simplesmente assim, nunca chegou a conversar e falar assim, não, a gente vai ser um dia candidata e tudo mais, não. A gente virou e falou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tomar nosso espaço, né? E vendo candidaturas coletivas crescendo na última eleição, a gente tem a bancada ativista, né, que agora virou mandata ativista, com a Mônica Seixas aqui em São Paulo. A Mônica Seixas foi ela quem assumiu como deputada, mas tem várias outras pessoas, foi até pluripartidária, né, superpartidária, no início da formação. E ela tem ajudado a gente a construir muita coisa também, né, quem participa aqui formou esse mandato coletivo também, o presidente do PSOL também conversa com a gente, para a gente formatar o nosso, mas é uma construção muito nossa, né? A gente tem muito bem definido, assim, até na construção da campanha e da pré-campanha, tudo a gente define entre as 4 para pensar uma nova forma de representatividade mesmo. É urgente a gente superar o modelo como está posto, a gente, além de fazer esse enfrentamento e trazer para as pessoas essa nova forma de representação, essas ideias, trazer assim, olha, isso aqui tem mais a ver com a tua realidade do que você pensa, né? Para formar pessoas, construir pessoas nesse nosso enfrentamento a esse conservadorismo, e a gente fazer isso de uma maneira muito coletiva, muito bonita, assim. Eu estou muito orgulhosa do que a gente tem feito até agora, e só este processo já me contempla muito, assim, como militante, né? Mas se a gente conseguir chegar ao espaço de poder, lógico que vai ser ainda melhor para essa construção coletiva, e não para virar política, carreira, alguma coisa assim. Não, a gente tem que fazer um enfrentamento lá, né? Mais um espaço que a gente tem que brigar. Mais ou menos isso aí, eu passo a palavra para a Jéssica. Muito contemplada pela fala da Fran, né? Acrescentar algumas coisas. Então, assim como a Fran falou, né? A gente se conhece da rua, da luta, né? Das mais variadas manifestações, organizações, coletivos. Eu sou militante desde os meus 17, tenho 33, tenho uma filha de 12 anos já, Lenita Marques, o nome dela, uma menina fantástica e feminista, né, que super ajuda a gente na construção, e desde sempre com ela, pequenininha, nos atos, né, as meninas sempre solidárias, né, construindo novas formas de maternidade que não seja uma maternidade isolada, relegada apenas às mulheres, uma pena que só as mulheres se solidarizam nesse sentido, mas a militância foi sendo construída e o nosso mandato coletivo, a construção dessa proposta do mandato coletivo, ele nada mais é do que uma expressão, um salto, né? Nem um salto, é um próximo passo de tudo aquilo que a gente já vem construindo nessa cidade extremamente conservadora, com mais de 70% da população votando no Bolsonaro nas últimas eleições, né? Onde a gente tem aí na nossa Câmara Municipal, majoritariamente, vereadores conservadores, e quando tem representação feminina, não representa de fato as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres LGBT, as mulheres e população LGBTQIA+. Então, a gente foi muito, né, orgânico falar, não, a gente não tem outra opção, né? Nós aí estamos há 10 anos, né? Cada uma se encontrando. Eu fui do Ana Montenegro por 5 anos, depois fui pro Juntas e pro PSOL, né?
E a gente está junta, independente da organização, se é no ANA, se é no PCB, se é no pessoal ou no Juntas, a gente tem muita confiança uma na outra e ninguém vai sair sozinha. Eu não vou sair sozinha, a Fran não vai sair sozinha, a Pri também não, a gente só sai se for juntas, né? Então, vamos sair juntas? Vamos sair juntas. E aí surge o Coletivas, e durante a pandemia mesmo a gente fazendo a construção, né? E dá muito trabalho. Um trabalho coletivo, ele dá muito trabalho, mas é justamente esse processo que a gente luta e que a gente quer. A gente fala que quando a gente fez o nosso contrato entre a gente, né? Um contrato, um acordo, a gente tem 3 princípios que a gente não abre mão, né? E que neles a gente fecha, não importa se sou eu que estou falando, se é a Fran, se é a Bruna, eu posso estar, sei lá, passando mal, igual quando eu estava com Covid, eu não podia fazer fala. Eu sabia que a Fran estava lá me representando, que a Bruna também. E esses 3 compromissos são, né? Não necessariamente em ordem, mas a gente luta pelo poder popular. Nós somos expressão desse poder popular. Né? A construção toda da nossa candidatura está sendo por plenárias coletivas. A gente não constrói o nosso programa da nossa cabeça, a gente faz plenária para construir o nosso programa. Né? A gente também se propõe a ser apenas representantes desse poder popular que constrói junto com esse poder popular caso a gente seja eleita. E mesmo se não for eleita, a gente vai continuar com a nossa militância. A outra coisa é que a gente luta por todo e qualquer fim de opressão e exploração da população historicamente marginalizada, que a gente sabe muito bem quem é. A Fran e a Dandara acabou de citar a Marielle, né, mulher negra, periférica, que é expressão grande, né, dessa população que a gente tem historicamente colocada à margem, como você não existe. Se você ousar existir, a gente ousa em fazer você deixar de existir, seja na bala, seja no estrangulamento, seja no estupro, né? Então, nós somos ameaçadas sempre que a gente se coloca nessa posição, sempre que a gente tenta ocupar os espaços públicos que historicamente nos foram negados. E o terceiro é pela justiça ambiental. A gente não abre mão da compreensão de que não há uma sociedade livre e emancipada se a gente não trabalhar hoje, né, pela questão pelo fim da destruição da natureza. Um sistema que a gente vive, que acumula, que tenta acumular, que acumula, né, infinitamente numa natureza finita. E que a nossa sobrevivência enquanto espécie, ela depende disso, mas não toda e qualquer espécie, principalmente a classe trabalhadora, os pretos, a população LGBTQIA+, que já sofre nas mais variadas outras esferas, como a social, a econômica. A gente sabe que quando a gente tem uma crise econômica, política, sanitária, do meio ambiente, os primeiros que vão sofrer são essa população historicamente marginalizada. Então, a partir desses 3 princípios, a gente se constrói. Aí todo o nosso programa, as especificidades estão sempre linkadas com isso, assim. E aí é um desafio numa cidade conservadora como essa, mas a gente está junta, a gente se segura uma outra e a gente vê aí as nossas companheiras como a Dandara e muitas outras que estão lançando novas formas de fazer política pelo Brasil e isso vai deixando o nosso coração quentinho. É isso. Muito bom. E aí eu quero aproveitar aí, gente. A Jéssica já deu a pista para a gente, né? Dandara, Fran. Como é que é essa coisa de você fazer a política, uma política que está na contramão dos interesses patriarcais, né? Como é que isso acontece, sobretudo em cidades que não estão nesse eixão Rio-São Paulo, né? Eu fico pensando aqui, as dificuldades, a gente está aqui auxiliando, por exemplo, a candidatura da Mônica Benício, aqui no Rio de Janeiro, né, parceira de partido de vocês, e, pois estamos tentando ajudar. E a gente vê aqui uma série de dificuldades para levar no Rio de Janeiro, na capital, uma candidatura que tem essa discussão, esse embate com o patriarcado de uma forma bastante clara e bastante posicionada. Aí eu queria ouvir de vocês como é que é fazer isso fora dessas capitais. São os mesmos desafios, são desafios diferentes. A Jéssica citou aqui, que eu fiquei impressionada quando eu fui a Rio Preto, quase 80% da eleição do Bolsonaro lá, né, dos votos de lá fora, os brancos e nulos, quer dizer, quase que a população inteira de Rio Preto se afirmando
de forma conservadora. Juiz de Fora também não teve tanta, uma expressão tão grande, mas também tem uma expressão conservadora. Marco José vive conversando sobre isso, né? O próprio coletivo que vocês fizeram lá sofreu uma série de questões na sua instalação. E aí conta aí para a gente, Dandara, um pouquinho, como é que é fazer isso fora desse eixo nosso aqui de capital. Juiz de Fora, pela segunda vez na vida, não elegeu o PT para presidente nas eleições presidenciais. Isso aconteceu, acho que uma vez com o Collor, né? E aí depois agora, na eleição de Bolsonaro. Nós sempre elegemos PT nas parciais de presidência, no sentido de não é o PT a nossa melhor representação de esquerda, e a gente sabe todas as críticas que nós temos ao PT, mas que faz uma sinalização, né, para essa questão progressista, né, votar e eleger candidatos que são majoritariamente do PT, né, faz essa sinalização progressista, que é muito contrária quando você vê a questão do Bolsonaro. Mas eu acho que a gente precisa também fazer um papo e uma conversa a respeito de o quanto o conservadorismo ele permeia os nossos, sabe assim? Eu tenho visto umas conversas de Facebook, aí uns negócios que eu não sei de onde saem essas conversas, mas de que a gente tem de voltar a debater classe, de que a gente tem de voltar a debater trabalho, num país que tem quase 50% de pessoas no trabalho informal, né? Então, como que você vai debater classe trabalhadora num país que tem 50% de pessoas que não têm emprego formal, sabe assim? É uma classe trabalhadora de uberizados, precarizados, né? E eu estou trazendo isso só para a gente dizer que, assim, fazer política no Brasil é estar, né, mergulhada no colonialismo. É estar enfrentando de todos os lados, exatamente, é estar enfrentando de todos os lados. A Fran está falando aqui, porque é uma questão de interseccionalidade, né, Fran? Gênero, raça e classe vêm em conjunto. Né? Angela Davis, quando ela escreve... a gente pode reparar que são homens brancos que falam isso. Sim. Da esquerda. Sim. Quando a Angela Davis ela escreve lá, né, no livro dela, na biografia dela, eu só me tornei comunista depois que o comunismo estava dentro de mim, foi quando ela já tinha escrito o Mulheres, Raça e Classe, que ela percebeu que ela vivia um comunismo enquanto Angela Davis, e que aí ela podia ser do PCB e podia ser candidata pelo PCB, uma das únicas mulheres pretas candidatas pelo PCB, não, né? Estou falando PCB aqui, mas é Partido Comunista Americano, eu nem sei como é que eles dão o nome lá, mas é o Partidão Americano, né? Então, eu acho que tem essa dificuldade. E aí, num país onde a gente não consegue aprovar uma reforma eleitoral, todas as nossas formas de organização para a política que passam por essa organização feminina, feminista, antirracista, né, que se congrega e se converge, conversa e faz consenso, porque assim, eu nunca tenho problema fazer consenso com mulher, mas se tiver um homem no negócio, o negócio vira um desespero para fazer consenso. Né? Então, assim, eu acho que essas organizações, elas vêm, inclusive, para dar uma resposta para o conservadorismo de direita, né? E aí eu falo muito da morte da Marielle, porque a morte da Marielle foi o rompimento, né, com o Estado democrático de direito, né? Quando você tem uma pessoa que foi democraticamente eleita, dela e de muitas outras, mas a dela por ser uma pessoa com uma extrema votação, né? Porque aí tem também aquela questão, quando você vai lá na Butler, né, das vidas precárias, qual vida merece o luto e qual vida não merece, né? E o quanto uma pessoa preta pode, de repente, virar merecedora do luto, inclusive dentro do partido, por estar onde está. E aí acho que a gente precisa fazer esses fundamentos mesmo. Vocês, meninas, aí em Rio Preto, conseguem identificar
Como é que tem essa diferença? Tem diferença, gente? Porque a gente está falando aqui, de modo geral, como as comunidades LGBTQIA+, por exemplo, as mulheres pretas, né? Quem está fora desse padrão todo, cis, heteronormativo, formal de trabalho e etc., como é que atua, né? E aí, vocês conseguem ver alguma diferença disso da capital para quem não está na capital, ou isso é fantasia da minha cabeça? O que vocês acham? Bom, eu vejo que existe uma diferença, sim. Pelo menos assim, nós da militância, que a gente, né, já está com mais consciência, já procurando formação, a gente vai beber dessas fontes, vamos dizer assim, da capital, né? Como qualquer movimentação política, a gente vai ver o que está acontecendo lá, o que está dando certo lá, e analisar o que a gente pode fazer aqui, tentar trazer isso para cá, para a nossa realidade. Mas a gente vê assim, essa onda conservadora, agora que começou muito nas jornadas de junho de 2013, a galera começou a abafar, assim, não pode bandeira, não pode, é só bandeira vermelha que não, e não sei o quê. Os movimentos de direita cresceram muito nas redes, e nesses movimentos de rua, a gente pode ver o MBL, por exemplo, que tomou muita força nessas ruas, mas sempre tiveram muito dinheiro e a gente não. Então, isso assim, da mesma forma no interior como na capital, aconteceu esse processo dessa onda conservadorista. Mas aqui a gente já tem um legado da tradição do coronelismo, vamos dizer assim, pelo menos eu sinto muito forte aqui no interior de São Paulo, famílias quatrocentonas, famílias que têm nome de grandes fazendas, não é nem coisa de empresarial, nem nada. A coisa está bem mais para trás. Assim, como a Dandara falou, né? Colonial, né, Fran? É colonial. Então, assim, a religião é colonial, é o dono da cidade. Eu venho de uma cidade menor ainda do que Rio Preto, e com muitas outras cidadezinhas que eu conheci também, bem menorzinhas. E a política dentro dessas cidades sempre é feita por sobrenomes. Então, não há uma disputa eleitoral, vamos dizer assim, só há uma alternância entre um ou dois sobrenomes. Isso já de assim, décadas. Café com leite. O café com leite ainda continua muito forte aqui. Eu sou natural de Catanduva, uma cidade próxima aqui. Ainda estou acompanhando um pouco de longe lá as eleições, ainda acontece isso. Os nomes tradicionais da cidade ainda disputam. E é só uma alternância. Né? Porque é o mesmo esquema, é o mesmo modelo. Então, esse diálogo com novas formas de pensar, aliás, para a gente não é novo, a gente sabe que a tendência da esquerda, o marxismo, a questão de gênero, não são novas na humanidade, mas ela tem aumentado a frequência de debate e a gente está conseguindo ganhar um pouco mais de espaço por muita insistência e coletividade nossa, inclusive, né? Mas está chegando agora com mais força aqui, para esses lados. E a gente já está incomodando, né? A gente está incomodando. E aí, então, eu vou aproveitar aí, Fran, porque eu queria saber o seguinte, gente, eu sou curiosa, e eu fico pensando como é que vocês estão se virando, vocês e todas as nossas candidaturas LGBTs que a gente está apoiando aqui na página, como é que vocês estão se virando numa campanha pandêmica? Porque a gente está vivendo uma campanha totalmente fora desses padrões. E aí, quando você fala assim, a gente está chegando aqui e a gente está incomodando, conta aí para a gente os bastidores, como é que vocês estão fazendo essa campanha, esse corpo a corpo está existindo, não está existindo, como é que vocês estão conseguindo chegar na população dessas cidades aí onde vocês estão se candidatando? Até mandei aqui no chat se eu posso falar também um pouquinho mais, porque assim, a gente está fazendo a nossa campanha,
como designer, né, tô mais à frente do marketing da nossa campanha, então por isso que eu falo, só que eu tenho um pouquinho de propriedade. A gente está focando muito no conteúdo digital agora. A gente está se planejando, assim, como fazer esporadicamente alguma presença física. Nossa, falta demais designers, né, na nossa esquerda. Muito mais dessa época. Eu queria poder ajudar todas as candidaturas, mas assim, trabalhando CLT, né, 8 horas por dia, fazendo a nossa, e eu consigo ali tentar fazer uma coisinha ou outra para alguém. Enfim, até fazendo um adendo aqui sobre esse tema, conversei com um camarada de uma cidade próxima aqui também, o Murilo, do PSOL de Tanabi, que também é super fuçado na área visual, da gente fazer um conteúdo prático assim, para formar militantes audiovisuais para a esquerda, sabe? O mínimo de produção, como funcionam as redes sociais, onde tem ferramenta gratuita. Está no escopo, está na nossa ideia fazer isso, mas depois das eleições. Mas assim, sobre a nossa campanha, a gente está batendo muito no virtual, mobilizando as pessoas via WhatsApp também, mas tipo, um por um, ali, na força militante mesmo, contando com as pessoas para ajudar a gente virtualmente também, comentando, compartilhando. E aí a gente tem planejado como a gente vai fazer, se a gente vai ir numa feira, montar uma banquinha, e ali mantendo o distanciamento, com máscara, só entregar o panfletinho, tentar conversar um pouco com as pessoas. A gente tem feito, como a Jéssica comentou, as plenárias virtuais, chamando as pessoas para participarem, mas a gente sabe que a internet não é democrática no nosso país, né? Não só porque as pessoas não têm acesso aos aparelhos eletrônicos, mas também não tem grana para pagar o plano de internet, não tem uma transmissão de dados decente, a gente tem as piores transmissões do mundo e mais caras do mundo, né? Não é nada democrático o acesso à internet no nosso país. Então, assim, está um pouco em suspense, inclusive, essa questão da presença física. E aí vai ser a panfletagem, colocar nas caixinhas de correio a nossa mensagem e rezar assim, para que chame a atenção das pessoas olharem. Né? Material gráfico, como que a gente consegue através do financiamento coletivo. Aliás, quem quiser ajudar a gente, entra lá, coloquei o sitezinho aqui no meu nome, para doar para a gente. Precisamos de dinheiro para imprimir adesivos de carro. As pessoas estão saindo de carro pelas ruas, pelo menos vão ver a nossa carinha lá, tá? É uma forma também. Então, tudo que é espaço instantâneo que a gente consiga de mídia, a gente está pensando e tentando ir por esses lados, né? Que é o que a gente tem. É isso. Eu falei da questão dos designs, são muito bem-vindos nessa época, mas não só, né? É que eu acho que a gente tem uma característica assim, né? A esquerda faz arte, né? A esquerda faz arte. Os grandes quadrinistas, os grandes... De vez em quando tem um que escapa e sai e pula para o lado de lá, né? De vez em quando eu tenho visto aí uns famosos pulando para os outros lados. Começa do lado de cá, depois cai para lá. Mas, por exemplo, né? A gente tem a grande Laerte, né? Maravilhosa, uma quadrinista maravilhosa de esquerda, que traz muita coisa, né? Muita coisa interessante. Mas eu acho que assim, a gente... Eu vivo vendo as pessoas falando que a gente não sabe lidar na internet, que a gente precisa aprender a usar a internet igual a direita, mas eu tenho lá minhas dúvidas, sabe assim, porque o uso que eles fazem da internet é desonesto, e nós não somos desonestos, né? Nós passamos para as pessoas, né? Nós passamos... a gente costuma falar aqui, eu costumo falar sempre que assim... O nosso compromisso, né, ele começa no voto.
Ele não termina no voto, ele começa no voto. Porque é a partir dali que nós temos o compromisso de fortalecimento de todos os mecanismos de controle social que a direita detesta. Né? Que é conselho, que é todos os mecanismos de controle social que a gente tem nas cidades, né? No municipal. E aí, assim, eu fui muito agraciada porque eu consegui essa galera aguerrida, é uma galera do design, uma galera da comunicação, que é mega aguerrida, entende das redes porque é jovem, eu já não sou tão jovem assim, né? Mas eles são, então me ajudam muito nessa questão, o que dá, o que não dá. Tem uma música, uma mulher lésbica preta, Alessandra Crispim, maravilhosa, que já participou do The Voice, que fez a nossa jingle, voluntariamente. Ela, aliás, foi uma coisa muito emocionante, que ela mandou uma mensagem, falou, eu quero contribuir com você de qualquer jeito. E aí eu falei, faz a jingle. Foi a primeira coisa que eu falei com ela. E aí a única coisa que eu fiz diferente mesmo foi fazer uma carta, né? Tá aqui, ó. É um folder, tá vendo? Que tem o nosso número lá, mas aqui desse lado ele tem uma cartinha, né? Que é uma cartinha, depois tem os nossos eixos temáticos atrás. Então, hoje, antes de vir, eu estava fazendo essa distribuição, porque eu já falei também que não quero colocar nenhuma outra pessoa, né? Então, eu estou fazendo a distribuição nas caixas de correio, e aí a carta, ela explica que, conforme o Átila Marino falou na última live dele, né? Abrir uma correspondência tem chance 1 de contaminação da Covid, né, a menor chance possível, que esse foi o modelo que a gente pensou para poder não fazer as pessoas adoecerem, não colocarem as pessoas em risco, né? Então a gente fez isso, e aí eu não consegui mesmo, assim, a gente tem muita dificuldade de usar o WhatsApp, porque as pessoas não têm um engajamento no WhatsApp igual todo mundo acha que tem, né? Porque esse engajamento de WhatsApp ele é feito com um disparo de mensagens automáticas e isso a gente não faz. Robô, né, Dandara? É robô. É robô, exatamente. Mas a gente disponibilizou um WhatsApp para as pessoas falarem conosco, né? Essa é a minha gata, gente. Ó, ela vai fazer um. Se não tiver gata, não é nem live, né? E aí, na cartinha a gente explica que é muito importante que as pessoas vão votar, né? Porque tem isso também, né? Essa questão. A gente estava com medo das pessoas. Obrigada, Jéssica. A gente estava com medo das pessoas não irem votar, mas eu acho que agora a gente pode perder esse medo, mas ainda assim a gente explica. Vai em horários separados, não leve a família toda, né? Tudo isso nessa cartinha. Então é uma tentativa mesmo de chegar às pessoas de maneira segura, né? Porque a pandemia não acabou, ela não está nem na metade. Não é porque nós tratamos ela mal do jeito que tratamos, transferindo dinheiro do Ministério da Saúde para a ONG, que ajuda a combater possibilidades jurídicas de aborto, né? Então, não é por isso que quer dizer que a pandemia acabou, ela está aí e não vai acabar tão cedo, porque a Europa está se fechando de novo, e não é porque a gente fez desse jeito que a gente conseguiu chegar à imunidade de rebanho. Então, acho que o pensamento é esse mesmo, é proteger as pessoas, né? Obrigada, Eliane. Obrigada, querida. Tomara que você consiga achar aí, na sua cidade, uma candidatura que seja minimamente parecida com a nossa, para você conseguir também depositar o seu voto nessa candidatura. Eliane é nossa parceira do Nudissex, está sempre aqui conosco, e também uma guerreira aguerrida aí na luta pela visibilidade LGBT, é um prazer imenso sempre contar com a Eliane por aqui. E, gente, uma coisa que a Dandara falou, e é minha preocupação muito grande, a Eliane está super agradecendo aqui, ó, e é uma preocupação muito grande que eu tenho tido ultimamente. A gente já teve aí uma última eleição com uma quantidade de votos nulos e brancos imensa, né? E aí eu fico pensando aqui com vocês, né, refletindo,
Como a gente pode falar para a população, como é que a gente pode convencer essa população num período de pandemia, que a Dandara lembrou muito bem, esse negócio está muito longe de acabar, num período de pandemia, como é que a gente pode, num país como o nosso, que tem estado com esse momento de desesperança, parece que se reproduzindo, eu queria que vocês falassem um pouco como é que essa candidatura de vocês, uma candidatura que não é uma candidatura patriarcal, não é uma candidatura baseada no café com leite, não é uma candidatura baseada nas formas já enferrujadas, encarquilhadas dessa política que a gente vem vindo aí, colonial, como a Nandara falou. Como é que a gente pode convencer, me ajuda aqui a falar para a nossa turma aqui, ajuda a gente a convencer, além dessa gata linda, ela é uma esfinx, gente, pelo amor de Deus, vai ser bonita assim lá na esquina. Então, além disso tudo, como é que a gente pode, o que a gente traz de diferente nessas candidaturas para que eu saia no dia 15 de novembro da minha casa para ir votar em vocês lá no Rio Preto e lá no Juiz de Fora, além da Dandara levar a gata dela para a gente poder dar uma carinhada. Bom, vou me aventurar a começar, então. Aqui em Rio Preto, Cláudia, a primeira coisa é usar protetor solar, um chapéu ou um boné e levar muita água, porque a gente está tendo todo dia 40, 41 graus, fora a sensação térmica. A gente vê as pessoas aí trabalhando debaixo de um sol imenso, e a gente ainda reclama do calor dos nossos privilégios, né? Mas tá impossível. Então, eu acho que a primeira coisa é vencer, brincadeiras à parte, né? Mas vencer essa barreira aí, que a gente até chama de réu preto aqui, né? Não é Rio Preto, é réu preto. E aí, pensando especificamente, eu espero que, de repente, possa colaborar para outras localidades. Aqui, a gente pensou, né, a gente pensa em toda a construção. E, assim, eu acho que para que as pessoas despertem a necessidade num país aí que, historicamente, trabalhou muito para que a população fosse despolitizada, né? Que vê os direitos sociais sendo dados como presentes. Tem até um historiador, que é o José Murilo de Carvalho, ele vem falar que aqui no Brasil a gente não tem cidadania, a gente tem estadania, que as pessoas entendem os direitos sociais como um presente do Estado, né? Enfim, ou das grandes empresas, no caso do neoliberalismo. Então, assim, para esse processo que é histórico, a gente tem a ilusão de que a gente vai romper isso agora, porque as pessoas acordaram e viram que o Bolsonaro era uma fraude. Estou falando daquelas pessoas que votaram meio só por raiva do PT, sabe? Eu acho que a gente não tem esse poder. Mas a gente tem aí uma realidade aí de 7 meses, né? Já vamos estar no 8º aí, que as pessoas sentiram na pele como que a política influencia suas vidas materialmente. Não antes a gente estava muito na polarização, esquerda, direita. Não que não influenciava, mas hoje a gente pode ver assim, pessoas que não tiveram o direito de preservar sua vida porque tiveram que voltar para o mercado de trabalho. Aqui em Rio Preto, em junho, os trabalhadores tiveram que voltar para o mercado de trabalho, não tem onde deixar seus filhos, né? Não podiam se recusar porque iam ficar sem seus salários e por aí vai. Então, a gente está num momento assim, uma janela se abriu, né? Já faz um tempo que a gente tem uma janela histórica aberta, que até o Gramsci vem falar disso quando ele fala de interregno, que é uma janela onde há uma disputa, o velho ainda não morreu e o novo ainda não terminou de nascer. Então, eu vejo muito essa disputa hoje, né? Tipo assim, os conservadores ainda têm muito peso, mas estão aí, né, morrendo, pelo menos estão com a sua imagem um tanto quanto desgastada. Isso. E o novo está tentando disputar narrativas, né? Não que nós sejamos novos, a gente está há muito tempo lutando, né? Mas a esquerda se propõe enquanto ruptura. E aqui em Rio Preto, apesar de a gente ser uma cidade muito, muito conservadora, Cláudia, você precisa ver o apoio que a gente está tendo, assim. Primeiro, que é o primeiro mandato coletivo da cidade. Segundo, que
as pessoas que a gente conhece, né, as pessoas que eu, por exemplo, fui coordenadora há 4 anos de um cursinho popular na Zona Norte de Rio Preto. Então, assim, a galera lá da periferia, tipo, fala, meu, que massa que vocês estão. Então, assim, esse reconhecimento, a galera que votaria em nós como vereadoras, porque daí a gente tem essa vantagem, a gente não está disputando a cidade toda, a gente está disputando trabalhadores, a gente está disputando militantes, a gente está disputando LGBTQ, disputando assim, né, no sentido de levar a nossa narrativa e a nossa luta. Então, essas pessoas, eu acho que a gente tem feito um trabalho bom de convencimento para ir para as urnas dia 15, não só de pedir, vamos para a urna, mas de mostrar a nossa luta, que já vem aí há 10 anos. Antes mesmo, o ano passado, no começo do ano também, a gente estava fazendo várias lives sobre várias temáticas, plenárias, conversas. Então, assim, a gente tá sempre muito antenado, está sempre ouvindo e está sempre mostrando aquilo que a gente está dispostas a construir junto. Né? E inserir a população na construção desse mandato é muito lindo e é o que eu acho que pode fazer o diferencial, porque na hora que eles estão lendo o nosso programa, eles veem a carinha deles, putz, fui eu que dei essa ideia, fui eu que trouxe isso. Nossa, quando elas fizeram a plenária de cidade, eu que levei isso, a de saúde é a mesma coisa. Então, fazer com que esse processo seja realmente popular e que a população se sinta participante realmente disso, eu acho que é o que vai fazer o diferencial lá no dia 15 de novembro. Assim eu espero, né? Vamos ver. E aí, Dandara, o que você traz lá para São José, ou para Juiz de Fora, de diferente da Câmara de Juiz de Fora? Por que o pessoal tem que sair lá dia 15 para ir votar na sua coletiva Tantas? Cláudia, só não estou te corrigindo, pelo amor de Deus, mas assim, a Santa Maria é uma Cornish Rex. Ah, não é Jinx? Ela é uma racinha. Não, ela é bem parecida. Que parece que não tem mas pelo, ela né? Mas ela tem um subpelo, assim, ela tem um pelinho bem pequenininho e ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela só sumiu da tela, mas continua ali. Ela é uma gata muito fofa. Eu adotei ela de um gatil, né? Ela era uma matriz procriadora, e aí a gente resgatou a bebê, né? Sim, eu fiquei emocionada. Eu imagino o sofrimento da bichota, né, Dandara? É porque a gente castrou ela e resolveu dar a vida que ela merece, que é essa, sabe? Assim, de estar aqui de boas e comendo comidinha. E ajudando a mamãe na campanha. Olha que maravilha. Isso, comendo comidinha natural que a gente faz em casa para elas, sabe? Então é uma tentativa muito de mesmo pedir desculpa, né, Dandara, pela gente. Desculpa, né? E libertária, sabe? Assim, elas são gatas, são maravilhosas, mas fazem só o que querem, né? Porque são gatas, né? E têm o direito de serem gatas. Mas eu acho que, assim, Juiz de Fora nunca teve uma mulher preta na Câmara Municipal. De todo o tempo de democracia de Câmara, democracia entre aspas, né? E de Câmara que a gente teve aqui em Juiz de Fora, foram apenas 11 mulheres, e a última que a gente tem é uma mulher extremamente conservadora, então não basta ser mulher, né? A gente precisa sempre falar isso, né? É preciso que seja mulher progressista e que apoie... Desculpa te interromper, Dandara, mas tem coletiva de mulher trans em São Paulo bolsonarista. Em Vitória também. Então a gente não é exatamente um cartão apenas ser trans, ou ser LGBT, né? Ou ser mulher, né? Me perdoa, eu te interrompi. Não, de jeito nenhum, não tem problema nenhum. Interrompeu nada, a gente tá aqui. Então, assim, a nossa tentativa é exatamente essa que a Jéssica falou, sabe assim? É trazer uma construção, não só de narrativa, mas uma construção coletiva popular, onde as pessoas possam ver que é possível, né, que mulheres pretas estejam no lugar que elas quiserem. Não só na Câmara de Vereadores, mas no lugar que elas quiserem. Então, existe uma palavra que a gente usa, que é a palavra esperançar, né? No verbo de esperar mesmo, de dar um novo espero para as pessoas, né? Um
é esperançar mesmo, é dar a possibilidade que essas pessoas que estão desesperançadas com o país e com a política possam esperançar-se novamente e pensar que é possível, que mesmo que sejam poucas, que nós vamos estar lá para fazer barulho, que nós vamos estar lá para não sermos silenciadas, como Marielle não foi, né? Mas que, para além disso, existe uma construção, não é um amadorismo. A gente não tirou o que a cidade precisa de trás da orelha, e nós também não somos aquelas candidatas que falam: eu não vou prometer nada, porque, né, é fácil, né? Eu já ouvi várias aqui de fora, vários e vários. Não vou prometer nada, porque eu também não vou fazer, então tá tudo certo, né? Eu não posso cumprir, né? Inclusive, a candidata a prefeita que não cumpriu nenhum dos mandatos dela, ela foi vereadora, é bolsonarista, foi vereadora, depois foi deputada estadual, ficou 2 anos vereadora, virou deputada estadual e agora está concorrendo a prefeita. Ou seja, ela não, nenhum dos cargos ela complementa. Levou até né? o fim, né? Aí ela pegou e foi fazer lá no cartório uma certidão garantindo que ela vai cumprir os 4 anos de prefeita. Ou seja, né, a gente não precisa de um cartório para dizer que a gente está. Tanto que, quando os nossos materiais a gente coloca vereadora por Juiz de Fora. Porque eu não sou vereadora de Juiz de Fora, eu sou vereadora pela cidade, por Juiz de Fora. Né? Então, nós temos eixos temáticos construídos, nós temos 5 eixos temáticos que nós estudamos o que a cidade tem e o que ela precisa ter para que tudo fique melhor do que já é aquilo que é bom e para que a gente construa o que não existe, né? Dentro de mulheres antirracistas, saúde inclusiva, segurança para existir, democracia participativa. A nossa mandata é aberta, coletiva e popular, com 2 plenárias anuais. Então, assim, o que eu acredito muito é que as pessoas devem votar na gente, porque nós temos um processo que ele é político-pedagógico para ensinar política para as pessoas, para mostrar que vale a pena fazer política e que a política pode ser feita, assim, por mulheres. Né? Que política é uma coisa que a gente precisa se preocupar e que política é uma coisa que a gente precisa de participar. Então, as pessoas que vão sair de casa no dia 15, no meio da pandemia, para votar na gente, elas vão votar na gente sabendo que o nosso compromisso começa com elas no voto. É a partir daquele momento ali do dia 15 que nós vamos estar assumindo um compromisso com a população de Juiz de Fora, de que a população vá para dentro da Câmara, né, com o Laboratório Popular de Leis, com doação do subsídio da mandata para projetos sociais e culturais. É isso, eu acho. É esperançar, né? Ai, vocês dão um alento, né? Um refresco no nosso coração, saber que essa turma, mulher maravilhosa, né? Está colocando aí, está desmanchando aí essas estruturas enferrujadas, carcomidas. E, infelizmente, a gente está chegando para o final do nosso encontro. Eu ficaria com vocês aqui até amanhã de manhã, porque está sendo muito fofo ouvir vocês, né? A Valéria aqui está concordando comigo. E aí eu que gostaria de vocês, por favor, fazerem suas considerações finais nesse sentido, de falar um pouquinho dessa possibilidade que vocês vão trazer, desse esperançar do Paulo Freire que a Dandara trouxe para renovar os nossos corações e dar o recado final aí para as suas cidades e para além das suas cidades, né? Para a nossa turma do país como um todo. Qual é o recado que essas coletivas de mulheres cis, mulheres bissexuais, mulheres heterossexuais, mulheres transexuais, mulheres pansexuais, mulheres zsexuais, estão trazendo aqui para a gente de possibilidade. Afinal de contas, o patriarcado está atrás da gente aqui, né? Está no nosso cangote desde que esse país se organizou, desde que esse país se formou como Estado Nacional. Então, por favor, eu gostaria que vocês fossem se despedindo, mas trazendo essa possibilidade de abrir um pouquinho a perspectiva feminina, e feminina cis, trans, enfim, feminina de um modo geral, certo? Quem quer começar?
Bom, primeiro, agradecer o convite, Cláudia. O seu trabalho é incrível. A gente conversou um pouquinho antes da gente começar aqui, que eu vi que a página começou quando veio os projetos, até aliás, foi uma onda no país todo, para se aprovarem nas câmaras municipais, um projeto de mordaça aos professores, né, do Escola Sem Partido. Então, é uma luta política que se iniciou dentro das cidades e que a gente tem que conversar nacionalmente, e a sua página, o seu trabalho, junto com o Alexandre, fazem isso. Então, converge com as nossas lutas. Então, é uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite. Para quem acompanhou hoje a live aqui, agradecer a presença da Dandara, que eu fui também pesquisar mais sobre o trabalho e sobre a militância, sobre tudo que representa. Eu fiquei apaixonada e agora participando da live mais ainda, que é incrível escutar essa mulher falando e ainda por cima paixão pelos gatinhos. Eu me emocionei de verdade aqui pela história da gatinha. Eu também tenho 4 resgatados. Então, muito, muito, muito obrigada. Estou saindo muito feliz daqui. Nós também, com certeza. Somos todas gatas que gostam de gatos. Aqui também tem 2. Eu fico aqui monitorando. Aí, pronto. Gente, agradecer, Cláudia, agradecer Dandara, agradecer Fran por esse espaço. Assim como a Fran disse, Cláudia, obrigada por esse trabalho. Eu sou educadora, né? Eu fiz história antes de fazer psicologia, ainda continuo na escola. Hoje, inclusive, foi meu primeiro dia de volta às aulas durante a pandemia, sem ter escolha, né? E assim, eu e mais 3 mil professores aqui da rede privada. Eu falo isso porque eu era diretora, né, até antes das eleições do Simpro, mas aí tem mais os professores da rede estadual que também estão para voltar. E foi uma batalha perdida, apesar da gente ter lutado aí para conseguir resguardar as nossas vidas e a dos alunos. Já sofri a lei da mordaça aqui, né? O ano passado tive problemas, fui denunciada para o Ministério Público, simplesmente por dar a minha aula. Então, essa é uma especificidade do interior, aqui você não pode falar absolutamente nada. Então, né, já sofremos aí das mais variadas represálias e estamos preparadas para sofrer muitas outras, justamente porque a gente está junto, justamente porque a gente parte do princípio da esperança como verbo, né, como vocês disseram, e porque a gente acredita que por pior, né, que a gente acorda e não sabe o que vai vir de pior ainda, né, que a gente acha que não pode vir coisas piores e elas vêm, a gente se fortalece no grupo. E aí, quando eu falo grupo, eu não falo só coletivas, eu falo a militância que eu faço parte, eu falo a militância estadual, a militância nacional, a militância internacional e muitas outras pessoas que a gente está tendo a chance de falar, vem esperançar com a gente, sabe? Vem esperançar aí com nós mulheres, LGBTQIA+, vem esperançar com os negros. E assim como o patriarcado, o capitalismo, o machismo, o racismo foi construído historicamente, por mais que ele já esteja enraizado por muitos séculos, ele foi construído por seres humanos, ele também pode ser destruído por seres humanos. Só que precisa da gente para essa destruição. Então, assim, a gente tem um grande lema que né, vem com a gente para a gente virar a mesa do poder. A gente vai virar essa mesa do poder. Tenho certeza que esse ano aí o Brasil vai ter várias candidaturas vitoriosas, femininas, negras, de travestis, de trans, enfim, da classe trabalhadora como um todo. E se não for, né, o fim, realmente não é o fim, se não for uma revolução completa, com certeza vai ser um iniciozinho. Então, fico muito feliz por esse espaço que a gente possa aí tá discutindo e conversando sempre. Dandara, um prazer te conhecer, viu? Cláudia, agradecer, né, o convite e todas as mensagens muito queridas,
Você é a esposa do meu orientador, né? Uma brincadeira deles, assim, que eles têm. Marco é meu marido, Marco é meu marido. Que é muito curioso, ele até me conta. Isso. Mas, assim, meninas, também agradecer, porque eu acho que a gente aprende juntas mesmo, né? E vê outras passando pelas mesmas situações que passamos. E eu acho que, assim, é isso, é construir política pública para garantir que nós, mulheres, deixemos pelo menos de ser abusadas, deixemos pelo menos de sentir medo nas ruas, né? Debater emancipação da mulher, né? Debater direitos sexuais e reprodutivos para a emancipação da mulher, debater gênero e sexualidade nas escolas para a emancipação da mulher, e para a segurança de crianças e adolescentes. Eu sou uma pessoa que fui abusada 3 vezes durante a minha vida, em 3 momentos diferentes. Então, eu não sabia o que era, porque eu não entendia, inclusive, que eu era uma pessoa travesti, e isso fazia uma sensibilidade naquelas pessoas para usarem isso a favor delas e para abusar de mim. Então, eu acho que gênero e sexualidade debatidos nas escolas serve para que a gente proteja as nossas crianças, para que elas saibam, crianças e adolescentes, mas não só, mulheres também, mas para que a gente tenha a certeza, que a gente saiba que a gente está construindo um futuro melhor, um futuro de esperança mesmo, né? A gente usa aqui o nós por nós, mas eu uso muito esperança para vencer o medo, porque eu acho que é isso, né? A gente construiu e a gente vai desconstruir com muito grito, com muito pé na porta, entendeu? Com muito... Você ainda não me viu nervosa, ontem mesmo eu precisei usar, né? Vocês ainda, graças ao Oxum, não me viram nervosa, porque eu nervosa, eu quebro vidro de carro, igual a Dora Beyoncé lá no clipe dela, né? Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que é para a gente construir mesmo coisas, né? E mostrar que nós temos um potencial ilimitado, mulheres têm potenciais ilimitados, e que a gente vai vencer esses homens medíocres que estão aí, porque eles só estão nesses lugares porque o patriarcado cis-heterossexista permite que eles ocupem esses lugares. Então, nós acordamos maré, dormimos cachoeira, porque vamos babar todo mundo, né? Vamos entrar aí como água, hackear a política, e aí destruir essas estruturas que estão construídas para oferecer uma nova realidade emancipatória de todos, né? Das mulheres em primeiro lugar, mas emancipatória, inclusive, dessa sexualidade frágil que precisa debater se lava a parte íntima ou se não lava, né? Lindo, Dandara, maravilhoso. Eu estou aqui me sentindo a pessoa mais privilegiada do mundo por ter estado com essas mulheres sensacionais na tarde de hoje. Que as deusas protejam a candidatura de vocês, que vocês consigam, lá no dia 15 de novembro, uma votação bastante expressiva, que estejam conosco na luta, lá nas câmaras municipais da cidade de vocês e fora delas também, que é para a gente poder continuar levando essa nossa bandeira da equidade, da igualdade, que chega a todo mundo. A gente está tendo mais um revertério aí sobre inclusão, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto, e aí a gente precisa muito, cada vez estar mais juntas, manas, nessa, e contem aqui com a nossa página para falar de gênero, sim, mandem os materiais de vocês, e a gente agradece demais a oportunidade dessa tarde que eu me senti gigante do lado de vocês, Dandara, Fran, Jéssica, muito agradecida, e a vocês que estiveram aqui até agora, a turma que sempre nos apoia aqui nos nossos encontros, muito obrigada. Na semana que vem nós teremos mais candidaturas aqui de mulheres pretas para abordar esses temas a partir de uma outra perspectiva. Semana que vem é com Alexandre Bortolini. Estamos aguardando vocês aqui. Muito obrigada, uma boa tarde e vamos à vitória no dia 15, moças. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Eliane. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Fran. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau. Beijo. Vocês são maravilhosos.